Declaração de líder, bancada do PT na tribuna. Vereador Lucas Carenhato. Obrigado, presidente Marisol. Bom dia a todos e a todas. Provavelmente o último grande expediente dessa legislatura. E eu quero começar... Tem uma turma aí na plateia, o presidente me lembrou que os assessores tinham que estar de crachá. E é um só por vereador, lógico, né? Pode ser à vontade? Ah, beleza. Mas eu quero só começar, utilizando bem esse tempo, agradecendo a minha assessoria. Para quem está na política sabe que nessa relação de trabalho na política, em geral, a gente convive presencialmente ou virtualmente mais com os assessores em muitos momentos do que as pessoas da família. Então, quero agradecer aqui o Thales, a Mara e a Maiara pelo trabalho que nós construímos nesse tempo. Os meus estagiários, o Ag e o Vitor. Acho que a gente fez um trabalho bacana, uma equipe com sincronia e o resultado de uma vitória política, de uma vitória eleitoral e uma vitória política mostra a dedicação, o esforço. Então, queria fazer essa deferência publicamente aqui na frente dos colegas vereadores e para ficar no registro, né, para a posteridade. Eu sei que tem gente esperando lá em cima, como essa relação também não é só de amenidades, mas, enfim, quis fazer isso, então, liberados para o trabalho. Obrigado a vocês aí. E, em nome de vocês também, a todos os demais assessores, dos colegas vereadores, que nós estamos sempre trabalhando, ou nas comissões, a gente acaba estabelecendo essa relação de parceria, né, com os assessores dos outros vereadores, com os servidores da casa. Certamente o trabalho no parlamento ele só acontece por parte dos vereadores, dos deputados e dos senadores, pelo trabalho incansável dos assessores, dos servidores. Então, faço aqui essa deferência. Mas, nesse breve tempo, um relato, né, rapidinho, sobre a nossa estada no Rio de Janeiro, a semana passada. Eu e a nossa presidente vereadora Marisol participamos da 27ª Conferência da Unali e da 40ª Conferência da ABEL, que é a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo. Eu, de fato, vereadora Marisol, a senhora foi nossa diretora da Escola do Legislativo por 3 anos, né? Nossa reitora, como diria o vereador Fiuza, e não tinha muita ciência de como esse espaço da Escola do Legislativo pode ser uma ferramenta super importante para aproximar os nossos parlamentos da comunidade, para fomentar projetos com os servidores, com os estudantes, com os idosos, enfim, as possibilidades são múltiplas, né? A nossa casa tem consolidado a Escola do Legislativo, nós realizamos o Vereador por um Dia, que é um projeto tão bonito. Esse ano a gente fez algumas ampliações no projeto. Então, certamente, foi um momento de trocas. A nossa presidente, que participou desses 3 anos como diretora, foi homenageada lá. Então, acredito que foi um espaço de trocas e que também nos inspira a colocar em prática aqui no próximo período, seja como diretor, como vereador, enfim, nos espaços que ocupemos aqui na Câmara de Vereadores, de defender, de valorizar e de ampliar a atuação da Escola do Legislativo. Então, queria fazer essa colocação. Eu aproveitei a ida ao Rio de Janeiro para fazer alguns contatos. E um deles, casualmente, vem a calhar com um projeto de lei que nós vamos discutir amanhã. Presidente Marisol e vereador Felipe, que é a questão do aporte para o transporte público. Vocês têm noção de qual é o montante de aporte para o transporte público na cidade do Rio de Janeiro? Claro, com a devida vênia em razão do tamanho, mas é R$ 1 bilhão. 1 bilhão. Aproximadamente 6 bi é o custo da operação. Então, 1 bi, 5 bi vem dos bilhetes, da passagem, né? Fruto da discussão que se faz no parlamento, e eu conversei com o vereador Edson Santos, do meu partido, vereador esse que tem uma proposta da tarifa zero. Alguns municípios, em gerais, de médio e pequeno porte, já têm tarifa zero.
E eu quero dizer que essa passa a ser uma bandeira do meu mandato. Porque parece algo impensado, né? Meu Deus, tarifa zero para o transporte público. Primeiro, desanuviar a relação. Nós vamos votar aqui amanhã. E os recursos que serão votados serão para a passagem, para garantir uma tarifa adequada. E a nossa ação aqui enquanto vereador é cobrar, logicamente, que o serviço seja bem oferecido, com horários, com capacidade, com ônibus de qualidade, né, que é o que a população precisa. Mas vocês já imaginaram nós termos condições de discutir a tarifa zero em Caxias? É uma realidade que está se discutindo a nível de Brasil. Como? Nós temos Sistema Único de Saúde. Nós temos Sistema Único de Assistência Social. O que se discute hoje, junto com o governo federal e com o governo dos estados, é a proposição de uma espécie de sistema único para o transporte público. Porque, lógico, que o município não teria condições de abarcar todo esse valor. Mas, do ponto de vista dos recursos, a proposta do vereador Edson Santos, no Rio de Janeiro, é uma discussão com o governo dos estados federal, com isenção, com alíquota, mas no médio e longo prazo nós avançarmos para esse sentido, qualificando o transporte público. E, por fim, fui a Niterói. Niterói, em 2010, teve aquela tragédia no Morro do Bumba, onde morreram quase 300 pessoas. E sabe, vereador Fantinel, quando eu conversei lá com o secretário de Assistência Social em Niterói, eu pedi, bom, qual é a política de remoção que vocês têm? De retirar as pessoas e colocar em outros lugares. Ele disse, nós não discutimos remoção em Niterói. Só no último caso. Nós investimos na contenção. Nos inscrevemos no PAC, lá em 2011, 12, e Niterói fez um investimento de quase 2 bi em contenções. Todos os morros têm contenção, no sentido, eles também não têm uma área muito extensa. E do governo federal eles atraíram mais de 500 milhões. Por isso a necessidade dos projetos, de fazer projetos para buscar recursos, já que nós passamos por um problema climático e temos várias pessoas em zona de risco, que não são só as de baixa renda. Está aí Galópolis para comprovar. E qualquer intervenção lá, vereador Velocino, o recurso para fazer qualquer coisa lá é muito alto. Então eu trago isso aqui, a ideia de nós fazer trocas. Em Niterói, ainda a questão da segurança alimentar, que é um tema fundamental do meu mandato. Eu, enquanto homem público, vereador do Partido dos Trabalhadores, nós sempre tivemos uma atuação, eu digo isso, somos o único partido que desde 1989 temos bancada nessa casa. E sempre tivemos muita responsabilidade. Nessa legislatura, fizemos oposição ao governo Adiló, mas construímos convergências importantes, seja na discussão do aporte para o transporte público, para a festa da uva, o recurso para o recapeamento das ruas, enfim, nós não nos furtamos ao debate e estamos preparados para seguir priorizando a cidade e construindo as convergências que tenham como objetivo a defesa do interesse público. Nós não nos furtamos a essas responsabilidades, seja no que diz respeito ao projeto de lei, à fiscalização e nessa casa. Nós construímos, e tenho a honra de ser ladeado por 2 colegas vereadoras, a vereadora Rose e a vereadora Estela. Vamos seguir exatamente assim na próxima legislatura, priorizando aquilo que é melhor para a cidade. Eu, inclusive, tenho uma reunião com o prefeito Adiló na próxima semana para tratar de uma série de assuntos importantes que tem urgência, que as pessoas precisam de retorno. Mas a nossa postura seguirá sendo essa. Tive a honra de, nessa legislatura, ser o vereador que mais aprovou projetos de leis, desconsiderando os decretos legislativos, por exemplo, para aprovar a rua, por mais que isso também seja importante. Vários projetos de leis com os votos dos meus colegas de todos os partidos, o que demonstra que nós temos diálogo, nós temos possibilidades reais
e o resultado do trabalho mostra, de dialogar e conversar com todas as pessoas. Por fim, eu trago uma frase que eu acho importante e que coroa esse momento, que é algo que eu acredito na política, que a política não é sobre conquistar, a política é sobre construir. Primeiro temos que construir para depois conquistar. Aos que acham que primeiro se conquista, ou que os fins justificam os meios, não é a melhor saída. Sempre a nós, eu digo a nós bancada, mas para mim, enquanto vereador, que o objetivo for a construção coletiva, baseada em dados, no que se refere às questões do Executivo ou dessa casa, eu seguirei sendo parceiro de todos e de todas. Um minutinho só de tolerância, eu quero destacar aqui os colegas que deixam essa legislatura, o vereador Renato, o vereador Felipe, vereador Velocino, vereador D'Ambrós, vereador Camilles, que é o nosso mais longevo, foi o nosso primeiro presidente nessa legislatura, lá na nossa posse, de máscara todos, sem plateia, e que bom também que vencemos. Ouvi atentamente o filho do vereador Fantinel, e trazendo os dados da ciência, que bom que avançamos. Vereador Lucas Dil, vereador Scalco, Zanquim, Xuxa, Fiuza e Gladys. Como colega de trabalho que fomos nesse tempo, construímos muitas relações e certamente vamos seguir. E vereador Cadore, vereador Cadore, nosso presidente da Comissão de Saúde, o nosso homem dos 3.000 gols, vamos seguir aí convivendo na mesma cidade e parceiros sempre naquilo que for possível. Me pediam ontem, mas você, como é que vai ser? A imprensa ontem me ligando sobre a minha posição em relação a alguns projetos de leis e em relação ao próximo governo Adiló. Mas vocês foram oposição e tal, o que tu me diz disso? Eu disse, eu espero que o governo seja melhor. Eu torço para isso, porque o governo do prefeito Adiló reeleito, se for um governo melhor, se for um governo bom, não é a oposição que perde não ter que brigar aqui, mas é a cidade que ganha e nós ganhamos também, todos. Era isso, e parabéns aos nossos presidentes, tem dois aqui dessa legislatura, o primeiro o vereador Velocino e a última a vereadora Marisol. Acho que o exemplo dessa legislatura nessa questão também foi importante, de construção, de diálogo entre diferentes, mas com um compromisso comum, que foi garantir o trabalho nessa casa. Obrigado.